Olá, tudo bem com você? Eu sou Robert Crono, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai dar sequência à nossa série de vídeos falando sobre Dark, que é para comemorar a estreia da terceira temporada, que já está para acontecer na semana que vem. Quem está ansioso, comenta aqui embaixo. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro episódio da segunda temporada, que é quando a gente tem um aprofundamento sobre diversos temas que foram apenas citados ou apenas mencionados ali, colocados de uma maneira aleatória na primeira temporada, e que agora vão dar o aprofundamento necessário para a gente entender o contexto geral. Aqui a gente tem muitas coisas interessantes acontecendo, e aí vai ser uma série de mais 8 vídeos que a gente vai complementar cada dia falando sobre um dos episódios, beleza? Bora comigo! E aí, tudo bem com você? Eu sou Robert Cronos. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho das notificações para você receber os nossos vídeos e saber quando que a gente vai estar lançando vídeo novo falando de Dark, ok? Se você gosta da série, comenta aqui embaixo. Nesse primeiro episódio, a gente já tem a introdução e outros temas que são muito relevantes para a gente. A primeira coisa interessante é que o Jonas ele começa lá onde ele vivia antes, né? Uma coisa que na verdade eu não entendi por que todas as pessoas morreram, se várias das estruturas continuaram de pé, mas tudo bem, é assim mesmo. E aí a primeira coisa interessante que a gente tem é aquele calendário, né, que está ali marcado, onde o Adam deixa marcado para ele mesmo ver no futuro, que é o dia do apocalipse, ele percebe isso, e agora ele descobre que precisa correr para poder resolver tudo o que precisa antes de esse dia finalmente acontecer e evitar todas aquelas catástrofes lá. E aí a gente tem o Jonas ouvindo lá aqueles áudios da Cláudia falando sobre a questão da partícula de Deus, da matéria escura, como que era o funcionamento dela, quais leis da física ela respeitava e quais leis não. Só que aquilo era só um indício ali de que a Cláudia já havia descoberto sobre essa partícula, que provavelmente a gente vai se aprofundar mais lá na terceira temporada. Então a gente precisa esperar um pouco mais para se aprofundar diretamente nesse assunto. Você vê o Jonas chegando lá naquele cemitério improvisado ali em frente à igreja, onde tem os corpos, né, das pessoas que morreram durante o apocalipse, e aquilo serve meio que de um flash forward para a gente entender o que aconteceu. Na cabeça do Jonas e da gente na época, a gente imaginou que a Marta ali que tinha morrido foi por conta do apocalipse e não sabia exatamente o que iria acontecer e por que ela morreu e tudo mais. E aí que fica aquelas dúvidas e vai surgindo outras questões aí, que a série só iria responder de fato ali no último momento da segunda temporada. Aqui o Noah ele segue como se fosse um vilão, apesar de que a gente vai descobrir depois que ele não é um vilão. E ele mata aquele cara que estava com ele lá, abrindo os caminhos através da gruta, né, abrindo as passagens lá de viagem no tempo. E muitas teorias deixam entender que aquele cara é o Bartosz. Lá no último episódio da segunda temporada, a gente vai perceber que ele, junto com a Francisca, com o Jonas adulto e com o Magnus, vão voltar provavelmente para o ano de 1889. E aí eles vão crescer e tudo mais, e ali em 2021 ele já é aquele adulto que, por ter perdido a fé no Adam e tudo mais, acaba sendo assassinado pelo Noah jovem. Beleza, aí a gente volta lá para 2019 e o Jonas adulto chega para falar para Hannah: "Oi, cachorrana, tudo bem com você?" Antes que ela se matasse. Ela estava ali com a pretensão de suicidar e ele chega justamente um pouco antes. Até então a gente ainda não sabia todas as questões envolvendo o Jonas adulto e que ele iria se tornar o Adam. Então naquele momento a gente só imaginava que ele estava realmente certo pelo certo de que o que ele tinha feito na hora que ele fechou a passagem foi uma coisa correta. Só que aí a gente descobre que não é bem por aí. Principalmente lá no 8º episódio da segunda temporada, que o Jonas vai precisar reabrir a passagem. Você acha que o trabalho que ele teve foi à toa? Na verdade, o que ele fez foi fechar o ciclo, né, o primeiro ciclo, para iniciar o segundo ciclo. O que você acha disso? Você acha que foi um trabalho à toa? Comenta aqui embaixo. Aí aqui a gente tem duas questões interessantes com relação a Elizabeth do futuro. Primeiro que ela tem o olho que está machucado. Esse olho machucado vai suscitar algumas teorias, principalmente envolvendo aquele olho do vôlei. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos aqui da série. Então, ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho das notificações, beleza? E também por que ela defende os Sigmundos? Por que ela ainda acredita na questão da profecia? Que aquela profecia é o que vai levar eles para o paraíso? Depois de toda a questão, né? Depois de todo o apocalipse, aquela situação. Por que ela ainda acredita nisso? A gente ainda precisa entender através do lapso temporal o que aconteceu entre a Elizabeth de 2019 e a Elizabeth de 2052. E uma outra questão interessante com relação a Elizabeth é que ela fica lá lendo um livro, que é um livro enorme, onde você tem imagens de 3 mundos sendo soprados por um Adam de um lado e por uma Eva do outro, né? Como se eles estivessem criando aqueles 3 mundos, e 2 mundos estão com a metade em obscuro, a metade dark, enquanto existe outro mundo que está em explosão.
Será que a união entre o mundo 1, que seria do Jonas, e o mundo 2, que seria o da Marta, da Eva, vai realmente possibilitar a criação desse mundo perfeito, onde a gente não teria problemas, os mesmos problemas dos ciclos inquebráveis e tudo mais, que a gente vê ao longo, né, de toda a série da primeira e da segunda temporada? O que você acha dessa teoria? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, viu? E continuando na questão da Elizabeth do futuro, que fica lá meio desesperada antes de ela falar, olha pessoal, vocês não podem entrar lá porque aquilo é perigoso, né? Aquele lá que é a matéria escura que criou aquele portal ali. Será que aquele portal é o portal para o paraíso? O que eles estavam querendo dizer com as portas do paraíso vão se abrir para cumprir a profecia? Isso provavelmente tem a ver com o terceiro ciclo, a gente ainda vai entender melhor sobre essa questão. Porque a série ela não deu exatamente os indícios corretos do que seria essa profecia. E na concepção dela, aquilo seria na verdade a partícula do diabo e não necessariamente a partícula de Deus. A gente ainda vai entender melhor essa questão. O Adam finalmente aparece, ele aparece realmente como uma pessoa personificada e é ele que se prova ser o verdadeiro vilão, até onde a gente sabe ele é o vilão ali da série e não é o Noah. O Noah ele cai da categoria de vilão e passa a ser um anti-herói. Nesse caso é interessante porque o Adam, a primeira coisa que ele pergunta é sobre o Bartosz. E aí, o Bartosz, ele está bem ou não? E aí é que tá, porque muitas pessoas desconfiam que o Adam pode realmente ser o Jonas, e aí tem indícios disso, mas tem alguns indícios de que o Adam pode ser o Mikkel, e tem indícios ainda de que o Adam pode ser o Bartosz, que envelheceu, e aí ele tá contra o Jonas, porque ele amava a Marta e ele quer destruir o Jonas, por isso que ele tá agindo daquela forma, e é por isso que ele mata ela. Então assim, o que você acha? Quem você acha que é o Adam? Exceto se você achar que o Adam é a Gretchen, porque eu tenho absoluta certeza que ele é sim a Gretchen. Comenta aqui embaixo o que você acha disso. Eu tinha falado lá nos vídeos anteriores que o Uri que olha pra câmera assim diretamente, e dessa vez a terceira pessoa que olha pra câmera é o Noah. Ele tipo olha pra câmera assim e fica lá vigiando e a gente sem entender o que tá acontecendo. Por que será que aquilo aconteceu, hein? Eu fiquei muito curioso para tentar entender por que ele olhou para a câmera diretamente, como se estivesse quebrando a quarta parede. O Alexander Kula é a pessoa que quer ali destruir a usina, porque a usina precisa ser desativada e tudo mais. Só que antes dele fazer isso, ele pega aquele material radioativo, que é o material da partícula de Deus, e coloca lá para poder enterrar, para ser concretado. E é aí que ele cria justamente o ponto de gravidade onde vai acontecer o apocalipse. Vai ser aquele lugar exato onde você vai ter o ápice do apocalipse, né, o centro ali, o olho do furacão do apocalipse, e também vai ser onde vai ser criada aquela matéria escura que vai ficar lá em 2052 ali se mexendo e a gente ainda sem entender o que acontece. E voltando na questão da abertura, o que se torna um pouco mais evidente é a abertura era um indício desde o começo que a gente teria universos paralelos, porque se você for reparar é tudo espelhado ali. Às vezes é um espelhamento vertical, às vezes é um espelhamento assim, né? E aí, às vezes tem um espelhamento de 4 partes, e aí a gente fica, por que será que as coisas são assim? Né? Que aí são cenas da série mesmo, cenas dos episódios, só que totalmente espelhados. O que você acha disso? Esse primeiro episódio é um episódio muito interessante, que dá a introdução de alguns conceitos importantes, e a gente vai continuar falando sobre esses conceitos ao longo da série, como por exemplo a medalha de São Cristóvão, que apareceu nesse episódio também e tudo mais. Eu gostaria de saber a sua opinião, o que você achou desse vídeo, eu gostaria de saber também as suas teorias sobre Dark, que está chegando aí na terceira temporada para bombar, para destruir o nosso coração com esse final que aparentemente é de extrema qualidade. E é isso aí, eu gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal, compartilhasse esse vídeo com seus amigos e deixasse seu like se você gostou, beleza? Eu agradeço muito que você tenha assistido o vídeo, até o próximo vídeo, tchau!